Farei a leitura da Palavra de Deus, no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 14. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a fim da cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. O enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Até o versículo 14. Vamos ter uma breve oração. Senhor, lemos a Tua palavra, pedimos, Senhor, que ela seja eficaz pela ação do Teu Espírito nas nossas vidas. Auxilia-nos, Senhor, abençoa todos nós aqui presentes, aos nossos irmãos que estão nos seus lares, a todos que nos acompanham pelo culto online, e que esse momento, Senhor, seja importante para a glória do Teu nome e para a transformação das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, logo após a mensagem, que será objetiva, como o tempo tem sido, breve, nós teremos uma participação do coral da nossa igreja, juntamente com o coral da Igreja Aliança da cidade de São Paulo, através de uma projeção audiovisual. Nós damos graças a Deus porque nesse tempo a igreja não esteve parada. Foram feitas lições para as crianças, para os adolescentes. Tão logo nós pudemos nos reunir, nós voltamos para a casa de Deus, e esperamos agora termos a normalidade dos trabalhos. E nós gostaríamos que todos louvassem a Deus, juntamente com o coral, que também trabalhou nesse segundo semestre. Teve ensaios, e produziram, então, para o louvor e a glória de Deus, juntamente com uma igreja co-irmã, Igreja Aliança de São Paulo, esse trabalho. E a palavra é uma palavra breve sobre novas de grande alegria, que foi o anúncio que os anjos deram aos pastores no dia do nascimento de Cristo. Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Esse domingo que nós estamos vivendo hoje precede a comemoração do Natal pela cristandade. Muitos estão experimentando a alegria, a verdadeira paz desse tempo, que é um tempo de festas, mas que excepcionalmente, surpreendentemente, muitas pessoas estão enfrentando a agonia de um Natal cinzento. Estão temerosos, principalmente por esse problema sanitário que estamos enfrentando. Enquanto alguns estão alegres, estão mais descontraídos porque têm a segurança dos seus salários, outros estão bastante apreensivos. Muitas famílias estão sofrendo por causa da perda de algum ente querido. Muitas pessoas estão experimentando solidão
ou talvez se sentindo sozinhas, mesmo estando juntamente com outros. Nós estamos enfrentando uma situação que há uma neurose, vamos dizer assim, uma depressão neurótica. O que as pessoas sentem nessa época? Eu tenho ouvido muitas pessoas dizer, o Natal não é mais o mesmo. Eu lembro da minha infância, da minha juventude, dos meus pais, de algumas pessoas que congregaram conosco. Meus irmãos, o Natal, ele não é um mágico, embora ele tenha uma forte influência psicológica. Quem cuida de nós, quem transforma as nossas vidas, é o aniversariante, é Jesus, a quem comemoramos o seu nascimento, a sua encarnação, não somente nessa época do ano, mas por que não juntar nessa época do ano com outros e aproveitar também para uma grande oportunidade de evangelização e falarmos sobre o verdadeiro sentido do Natal para nós, o que Cristo significa para nós. Essa é uma boa notícia, a maior de todas as notícias que foi dada aos pastores. Eu trago boa nova de grande alegria, de grande alegria. É possível que você esteja em contato com algumas pessoas que estão enfrentando essa depressão neurótica, me refiro. Falta de sono, insônia, ou excesso de sono. Muitas pessoas dormem em demasia. Alguns comem pouco, se alimentam mal. Outros comem em excesso. Pessoas que querem chamar a atenção pelas mídias sociais. E nós devemos estar alertas para as pessoas para poder ajudá-las, incentivando-as, sabendo manejar bem a palavra de Deus para ajudá-las, para encorajá-las a uma atividade também significativa. É um tempo em que há muito consumo de álcool. O álcool, num primeiro momento, ele deixa a pessoa assim eufórica, né? E nós temos lá em Provérbio, a Bíblia diz assim, para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as rixas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa? É para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Hoje, no meio evangélico, tem proliferado até o excesso de bebidas alcoólicas. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bater e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Por que tornarei a beber? Porque o álcool ele trabalha no sistema nervoso central da pessoa, eles se sentem bem momentaneamente, mas passado o efeito, a pessoa tem uma queda, vamos dizer assim, um sofrimento maior. Então, ela está, possivelmente vai ao vício, não somente no álcool, mas em outras coisas também, né? Nós não estamos criticando as pessoas. Quando eu passo perto dos bares, às vezes vejo as pessoas bebendo, falando alto, contando vantagens. Nosso coração se entristece, porque às vezes pessoas são infelizes no seu casamento, nos lares, não conhecem o Evangelho, e nós muitas vezes sabemos apenas criticar. Nós nunca levamos, às vezes, uma palavra para essas pessoas, uma palavra de esperança, de salvação. E às vezes, além de não levar uma palavra, às vezes incidimos em maus exemplos, como igreja do Senhor. E precisamos estar cuidadosos sempre, principalmente nesse tempo. Meus irmãos, é boa nova do Evangelho. A Bíblia fala sobre a soberania. Deus é soberano, embora nós estamos vendo o mundo como está, essas dificuldades, Deus é soberano sobre esse mundo. A Bíblia não fala quando o mundo foi criado, fala foi criado no princípio. Mas ela fala por quem o mundo foi criado e para que o mundo foi criado.
Deus é soberano. Deus nos ama. Ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qualquer mensagem que não falar de Cristo, qualquer sermão, por mais interessante, por mais bonito, pregado por quem quer que seja, não tem nenhum valor. Se for escrito, então pode rasgar e jogar no lixo, porque o alvo é Cristo. A grande notícia que nós recebemos é o Emmanuel, é Deus conosco. Deus conosco. É uma mensagem boa para todas as pessoas, encontra as nossas mais profundas necessidades, dando um norte às nossas vidas. A tal ponto que Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É para todas as pessoas de todas as raças, todas as culturas, de todas as condições econômicas. Eu estava pensando hoje que Jesus foi colocado numa manjedoura. Eu não tenho notícia de nenhuma criança colocada numa manjedoura, né? Envolta em faixas e colocado numa manjedoura. Manjedoura era o coxo onde os animais comiam. Hoje a gente faz a nossa festinha de Natal, representação, faz uma manjedoura bonita, né? Muitos nem sabem. Mas ele foi colocado numa manjedoura. Não havia lugar para ele na hospedaria, porque eles chegaram atrasados, Maria grávida, uma viagem longa, né? Quando chegaram, já a hospedaria estava lotada, né? Teve que ir por uma gruta para se proteger um pouco da natureza, né? Das intempéries, das dificuldades. Meus irmãos, Jesus Cristo veio para oferecer perdão àqueles que quebraram a lei de Deus, àqueles que estão com a consciência dolorida. Jesus oferece perdão, e como é bom nós sermos perdoados. Bem-aventurado aqueles cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Por isso nós devemos perdoar também aqueles que nos ofendem e não guardarmos ressentimentos, não só nessa época do Natal, mas procurarmos viver em paz com Deus. Nós não queremos ser inimigos desse mundo, mas temos. Jesus teve inimigos. Os inimigos surgem. A Bíblia diz: os inimigos do homem serão os da sua própria casa, muitas vezes. Mas nós não devemos desejar mal aos nossos inimigos, devemos orar por eles. Se precisarem de nós, devemos atendê-los. Nós conhecemos o Evangelho. Há muito tempo nós temos ouvido e temos pregado. E nós pertencemos a uma família. João diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Que coisa excepcional. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. Esse é o nome da família. Nós somos os filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Ele não teve lugar na hospedaria, ele foi colocado numa manjedoura, humilde. Mas os escribas, os religiosos, os políticos, mas os pastores, gentios, o evangelho foi destinado para outros, porque no povo judeu eram poucos que haviam permanecido. A relíquia era Zacarias, Isabel, Ana e Simeão. A igreja passa por altos e baixos. Nós não devemos ficar impressionados quando, às vezes, ficamos tristes, quando alguns se esfriam, já não correm com perseverança. Mas sabemos que existem fases, não é? Foi assim nesse período, quando Cristo veio, eram poucos que esperavam. Mas muitas pessoas foram alcançadas, gentios, outros povos, e até hoje nós costumamos dar boas notícias. O grande medo hoje é o medo do coronavírus. Nossas vidas estão na mão de Deus. É claro que nós devemos ter precaução. Nós vimos agora a atriz Sete Bruno, segundo, fez uma quarentena, isolamento severo, né? Bastou uma pessoa para visitá-la, um parente, segundo, que estava infectado. Ela veio a óbito, eu creio que no dia de hoje, né? Meus irmãos, o fato é que nós devemos ter
não ter neurose, termos cuidados, mas sabemos que a nossa vida está nas mãos de Deus. Se você ainda não é crente, se você não é crente, você não tem sentido para comemorar o Natal. Porque Jesus não virá mais como Salvador para os ímpios, ele virá como juiz. Ninguém comemora a vinda de um juiz implacável. Mas para ainda é o tempo da graça. Hoje ainda é o dia aceitável, o dia da salvação. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. As notícias são de morte, mas o evangelho é de vida. Diz, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Jesus era pleno de vida. Ele disse, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Nós não sabemos os desígnios de Deus, porque Deus permitiu essa pandemia, mas nós podemos tirar lições. Que as coisas não estão nas mãos dos poderosos, nós não temos controle, que tudo está nas mãos de Deus e nós devemos nos colocar nas mãos de Deus, nosso Salvador e Senhor. São boas novas, meus irmãos, que nós temos socorro hoje. Nós sofremos como os demais, estamos sujeitos a termos problemas com os demais, mas há uma diferença. Nós podemos dizer com o apóstolo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Podemos dizer, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Nosso maior tesouro é Cristo, nossa vida está escondida em Cristo, e nós temos também uma boa notícia para o fim da nossa jornada. A nossa jornada chega ao fim nesse mundo, tudo chega ao fim. Eu digo que até o nosso casamento chega ao fim com a morte de um dos cônjuges. Mas, ao final da jornada, nós temos uma segurança. Nós temos uma casa. Quantas pessoas não têm uma casa hoje que pode dizer, essa casa é minha, paga aluguel, mas nós temos uma casa, e o salmista disse, habitarei na casa do Senhor para todo sempre, por longos dias para todo sempre. Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito. Mas por que querer morar com Cristo se você não vive com Cristo? Quem não vive com Cristo nem se sentiria feliz nos céus. Porque a pessoa sente-se feliz num lugar que está em harmonia com a sua natureza. Se ele não é regenerado, se ele não é uma nova criatura, não tem sentido ele querer ir para o céu e ser feliz e se encontrar com Jesus. Nem precisa, vai perder tempo, às vezes perde tempo aqui, nesse mundo já. Então a conclusão, meus irmãos, é que nesse tempo de más notícias, a gente liga a televisão e fala, mas qual seria a boa notícia? A boa notícia seria a eficácia e a disponibilidade de uma vacina. Para quê? Continuar vivendo, para continuar pecando, indiferente, distante de Deus, distante da igreja, viver para isso? Ou viver para servir a Deus na família, na sociedade, na vida da igreja? Então nós estamos cheios de más notícias, mas nós estamos felizes por essa boa notícia. Um menino, uma criança envolta em faixa, deitada numa manjedoura, ali estava o Salvador do mundo, o nosso Salvador, e a Ele que nós cantamos, que nós louvamos. O Natal é realmente um tempo de alegria, de música. O cristianismo aprendeu a cantar com os anjos. É triste uma igreja onde não tem música. Nós devemos dar graças a Deus pela vida dos nossos músicos. Nosso coral, que nós sentimos falta. São louvores a Deus. É trabalhoso. Tem muitas pessoas em dificuldade até para vir à igreja. Imagina a pessoa ensaiar, se preparar. Nós temos irmãos consagrados, dedicados para a glória de Deus. Eu fui missionário, meus irmãos, no começo não tinha música nenhuma. Eu tinha que cantar. Depois, graças a Deus, surgiu um menino que foi morar na nossa casa, que tocava acordeon.
E nós invadimos aquele sertão todo, né, com luz de lampião, de motocicleta, naquelas trilhas. E era tão bonito, juntava as pessoas, tocava e pregava. E a música, eu creio que é uma coisa realmente de Deus, né? Os anjos cantaram, coro maravilhoso, perfeito. E por isso também nós devemos esmerar na música, não é qualquer coisa que serve, deve ser o melhor. E a igreja de Filadélfia tem sido abençoada, porque Deus tem mandado servos fiéis, pessoas que gostam de cantar, e cantar não como um show, mas cantar para louvar e engrandecer o nosso Deus.